É hora da gente começar a nossa aula sobre Revolução Bolivariana. Peguem os seus caderninhos, peguem a sua água, sintam-se prontos e vamos lá. Olha só, vamos então fazer aqui nesse caderno ultra técnico desenvolvido para a gente poder começar a nossa aula sobre Revolução Bolivariana da Venezuela, tá bom? Então, acho que é importante a gente começar a nossa aula entendendo o porquê dessa aula, né? Eu acho que a resposta está bem clara com relação a isso. Deixa eu dar uma aproximadinha. Pronto, agora sim, todo mundo conseguindo enxergar. Bom, o porquê que essa aula está sendo realizada agora, nesse momento, né? Justamente porque a gente está vivendo um contexto político eleitoral na Venezuela que tem trazido muitas dúvidas, né, para o público geral. Então, só para a gente poder recontextualizar, né, esse ano nós tivemos eleições presidenciais na Venezuela, tá? Na Venezuela. E aí, o resultado apresentado pelo governo do Maduro, do PSUV, alegou, né, que a vitória eleitoral foi consolidada com 51% dos votos. E o candidato da oposição, o Edmundo... Eu sempre esqueço o nome desse corno. Peraí, esqueço o nome dele. Edmundo Gonzalez. Eu ia falar de Edmundo Ortega, mas me parecia alguma coisa. Então, esse resultado das eleições de 2024 foi contestado pela oposição, liderada por Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado. Essas duas lideranças que são as principais lideranças da oposição venezuelana. Isso aqui acabou gerando um clima de tensão dentro do país sobre a legitimidade do processo eleitoral. E aí, a partir desse processo, né, a partir dessa condução, Maria Corina Facho, começaram a se, além de fazer o clima tenso entre os brothers, começou a ter um questionamento geral sobre aquelas velhas histórias, né? Afinal de contas, a Venezuela é uma democracia ou é uma ditadura? Ela é socialista ou ela não é socialista, né? Sobretudo porque, nos últimos 20, 25 anos, a gente tem visto um ascenso muito grande da Venezuela como uma força política organizadora que atua de uma maneira contra-hegemônica, né? Então a gente sempre vê que tem alguma crise acontecendo na Venezuela. A Venezuela é sempre um país que é utilizado como espantalho por parte da direita, e a gente vai entender hoje por que isso está acontecendo, né? Por que isso está operando nessa conjuntura, né? A gente não vai se ater tanto aqui ao próprio elemento do processo eleitoral em si, né? Porque já novos elementos foram revelados, e você pode conferir isso no vídeo que eu fiz, que acho que está desatualizado, né? Porque afinal de contas era muito próximo ali da ocorrência do evento, mas o vídeo que eu fiz em que a capa está escrito foi fraude ou não foi fraude, tá bom? Então, vamos começar, né? O primeiro ponto que é importante, então, para a gente poder entender esse processo, é entender por que a Venezuela entrou nesse lugar. E é justamente o fato de que a Venezuela está organizada politicamente a partir de um processo histórico recente, conhecido por Revolução Bolivariana, tá? Então, o tema da nossa aula de hoje é analisar como foi o processo de ascensão da chamada Revolução Bolivariana e como que ele está articulado com o contexto histórico daquele período, a organização econômica da Venezuela, a sua organização política, etc, etc, etc. A live do beijoqueiro da Flipei. Eles tentam me odiar e criar, né, maldizeres. Não conseguirão. Não conseguirão. Não conseguirão fazer nenhum tipo de maldicência sobre a minha pessoa. Não, você não pode provar isso. Você não pode provar isso. Mentiroso, caluniador. Caluniador e mentiroso. Bom, vamos lá, chega. Gente, papo sério agora. Papo sério. Então, vamos lá começar com a parte que todo mundo gosta, né? Eu gosto. Contexto histórico. Vamos lá. O que acontece, gente? Primeiro ponto que é importante de ser colocado aqui é que a Venezuela é um país que vai ser durante praticamente toda a segunda metade do século XX, mas se organiza a partir disso, entre 1961 e 1999, a partir de uma consolidação de um sistema
bipartidário, tá? Então, a política da Venezuela, a consolidação política da Venezuela, foi construída em cima de um sistema praticamente bipartidário, né? O que é um sistema bipartidário? É um sistema que o partido é bissexual? Não, poderia ser, mas não é. Bipartidário aqui, a gente está tratando de duas organizações políticas, eram duas organizações políticas que hegemonizavam os processos eleitorais no país, tá? Quais eram essas duas organizações, né? Essas duas organizações eram a Ação Democrática, que vai ficar conhecida como AD, e a COPEI. Eu tenho aqui, é o Comitê, pronto, achei, que é o Comitê de Organização Política Eleitoral Independente, tá? Então, essas são as duas grandes forças políticas que se consolidam na Venezuela durante a segunda metade do século XX. Eu acho que esse sistema ele está mais próximo daquilo que é a projeção dos democratas e dos republicanos nos Estados Unidos. Então, no final das contas, são dois partidos, né, que têm essa característica de pegar elementos gerais e acabar se revezando no poder para a implementação das mesmas políticas sociais e econômicas que estão ali naquele momento, tá? Então, o que acontece é que, a partir da década de 80, então aqui a gente já deu uma contextualização sobre a situação política, que é justamente o fato de que a situação política na Venezuela carece de representação, tá? Esse é um ponto bastante importante de representação popular. Esse é um ponto bastante importante justamente porque vai ser nessa seara, né, nessa ideia, que o movimento que vai acabar levando o Hugo Chávez ao poder vai conseguir consolidar para poder subir e garantir o apoio popular, tá? Então é uma situação política geral que carece dessa representação. Exatamente. O André Rocha falou de um pacto muito importante, que é o Pacto de Punto Fijo, um pacto que vai condicionar essa participação, essa praticamente divisão do poder entre essas duas organizações. Então, o que acaba acontecendo é que essa situação política era uma situação de organização para cumprimento da agenda de interesses das classes dominantes da Venezuela, mas não só da Venezuela. A gente tem também a atuação das classes dominantes, ou que tem algumas relações, dos Estados Unidos com a Venezuela, tá? E muito importante, por quê? Porque a Venezuela, já desde ali o começo da década de 20 do século 20, se torna um dos principais exportadores produtores de petróleo que vão atuar com a participação da empresa Standard Oil da Nova Jersey, tá bom? A gente não vai se atentar muito a isso aqui, a gente vai falar desse processo completo, né, na nossa aula especial sobre história da Venezuela, que ainda está com a inscrição no lote promocional, tá bom? Eu vou deixar aqui no chat para vocês. E para você que está assistindo esse vídeo depois, né, da gravação, depois da live, o link estará fixado aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. Ó, se você quiser se inscrever na aula especial sobre a história da Venezuela, ela está aqui no chat para vocês e no comentário fixado aqui embaixo para você que está vendo esse vídeo depois. Então, dentro desse contexto, o que acontece é que há uma articulação política já de longa data da participação dos Estados Unidos com relação à Venezuela. E aí, a gente entra num outro ponto importante, que é a chamada década perdida. Então, o que acontece é que a gente vai ter, nos anos 80, aquilo que vai ficar conhecido como década perdida da América Latina. Isso tudo muito motivado, muito mobilizado pela crise que vai acabar acontecendo por causa da fuga de capitais e de investimentos estrangeiros da América Latina para os Estados Unidos, já que em 1979 o presidente do Fed, Paul Volcker, vai subir a taxa de juros dos Estados Unidos na casa do chapéu e vai acabar atraindo todo o grupo de investimentos estrangeiros para lá, o que vai acabar diminuindo a liquidez, né? Ou seja, a capacidade dos países latino-americanos que estavam ali conseguindo construir a sua rede de investimento de responder a uma demanda financeira urgente, né? Então a liquidez dos países cai muito, né? O que significa isso? Significa que
se qualquer processo de execução da dívida precisar ser realizado, os países da América Latina não tinham como pagar, porque eles não tinham essas reservas. Então, essa década perdida é uma década em que a gente vai acabar vendo uma queda muito grande no nível de desenvolvimento da América Latina, o que vai acabar acentuando um processo de pobreza generalizado, né? E que vai, por exemplo, no Brasil, culminar na hiperinflação. Na Venezuela, a gente também tem um ascenso inflacionário muito grande. A gente tem uma camada de pobreza que cresce muito dentro desse contexto. E aí, justamente por causa dessa chamada década perdida, né, a gente vai ver que o governo que vai ser, acho que o principal alicerce ali, né, dessa decadência, né, da Venezuela, do pacto do pacto de Punto Fijo, né, então dessa articulação mais tradicional da política da Venezuela, vai ser o processo da eleição. Vou até colocar aqui, vou mudar aqui a areazinha para poder ficar mais claro. Então aqui, já em 1988, a gente vai ter a eleição de Carlos Andrés Pérez, tá? Deixa eu pegar uma foto do corno aqui, peraí. Vamos pegar aqui. Caralho, eu nunca tinha visto a foto dele. Olha essa lata, moleque. Se liga. Olha essa carinha de quem vai fazer merda. Olha essa carinha de criança arteira. Se liga aqui. Ó, esse aqui é o Carlos Andrés Pérez. Tá bom? Esse aqui é o Carlos Andrés Pérez. Beleza? Ele era conhecido na escola como cabeça de nós todos. Então, o Carlos Andrés Pérez vai acabar tendo um governo que vai ser muito marcado pelo processo de implementação de uma política neoliberal. Quando a gente está tratando aqui dessa ideia de política neoliberal, a gente está se referindo a um processo bem específico, que é justamente o fato de que, bom, os países da América Latina precisavam de recursos para fazer seus investimentos. E aí, o que vai acabar acontecendo é que a Venezuela, deixa eu trocar a ordem da frase, para ganhar empréstimos, a Venezuela submete a sua economia nacional a um plano de privatizações, de corte de orçamento e de algo que na Venezuela vai ficar muito conhecido, que é a chamada abertura petroleira, né? Essa ideia da abertura petroleira, ela é muito importante para a nossa linha de raciocínio. Meteu o corte de cria ao contrário. Não, sim, perfeito. O Pérez consegue ser uma mistura do Alckmin com o Collor. Sim, parabéns ao Pérez, né? Muitos parabéns. Então, o que acontece é que essa abertura petroleira, né, que a gente está falando aqui, ela diz respeito também à própria formação econômica da Venezuela. Porque o objetivo dessa abertura petroleira, que vai se intensificar no governo do Pérez, era de garantir maior liberdade de consumo do petróleo venezuelano para os mercados mundiais. Leia-se Estados Unidos da América, tá bom? Então essa abertura petroleira acabou se tornando um argumento muito próximo daquela ideia também de abertura econômica, de globalização, de modernização e tal, e que vai acabar afetando sensivelmente a própria maneira de como a Venezuela vai direcionar os seus investimentos na extração de petróleo, tá bom? Então, o que acontece a partir disso é que já na virada ali dos anos 80 para os anos 90, então a gente tem essa viradinha aqui de 1989 para 1990, vai ser celebrado um acordo com o presidente dos Estados Unidos, um cara chamado George W. Não é esse Bush que vocês estão pensando, é o pai dele, George W.H. Bush, que vai levar a um processo de firmamento dessa abertura petroleira, tá? Dentro desse contexto, o que acaba acontecendo, portanto, é que isso significaria um petróleo exportado, né, produzido e exportado para, majoritariamente, os Estados Unidos. E aí aqui, nesse processo de petróleo produzido e exportado para os Estados Unidos, tem uma outra questão que é um outro problema, que é o fato de que, nessa época, né, e ainda assim, a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, vão demandar da Venezuela a diminuição da sua produção petrolífera
para garantir o controle de preços do barril do petróleo. Então isso aqui já é interessante porque mostra pra gente que, nessa época, a produção petrolífera da Venezuela estava mais condicionada a esses acordos e interesses que eram mediados com os Estados Unidos, né, com essas forças hegemônicas neoliberais que estão implementando esses programas, do que num controle de preço que pudesse garantir a sobrevivência do Estado venezuelano. Porque o que acontece nesse período é justamente, tirando a guerra do Kuwait em 92, 93 ali, o que a gente vai ter é um processo de desvalorização do barril do petróleo. E aí, para a Venezuela, o que isso significa? Significa menos rendas advindas do petróleo. Vale lembrar aqui que 95% das exportações venezuelanas são do petróleo. E esse aqui é um outro detalhe importante. Já mostra pra gente que há um grande gargalo na economia venezuelana, que é o fato dela depender demais do petróleo. Ela depende demais do petróleo. Então, qualquer atividade nesse meio que seja instável, né, que possa trazer algum tipo de instabilidade nesse contexto, vai acabar levando a uma quebra muito grande da economia venezuelana, num geral. A crise da Venezuela, que a gente viu se acentuar a partir de 2014, 2015, foi originada, né? Uma das grandes causas é justamente a queda do preço do barril do petróleo. Porque, com um barril valendo menos, né? Você vai exportar a mesma quantidade, vai receber menos, né? Menos rendas advindas do petróleo, o que vai significar, portanto, menos recursos para investimentos do Estado, o que significa ampliação dos programas de austeridade e controle sobre a indústria petroleira da Venezuela. Tudo bem? E quem tem acesso a essa indústria petroleira, quem está manipulando ali aqueles interesses, são justamente as empresas dos Estados Unidos. Tá? Então, para os Estados Unidos é um ótimo negócio que a Venezuela continue produzindo petróleo, porque isso barateia muito o acesso dos Estados Unidos ao petróleo e acaba botando no brioco dos venezuelanos, de uma maneira não agradável, porque isso vai acabar levando a uma falta de complementariedade de recursos, né? Os recursos vão estar mais escassos nesse contexto. Show? Beleza? Olha só, que maravilha. Então, dentro desse contexto, né? Dentro desse processo de desvalorização do petróleo, a gente começa a ver que outras medidas também vão ser tomadas nesse contexto, que vão ser a privatização de empresas nacionais venezuelanas. Então é interessante porque a gente consegue ver o receituário todo aqui, né? A gente consegue ver todo o receituário neoliberal aparecendo aqui. A privatização, o reforço da lógica de dependência, o barateamento da produção e tudo mais, tá? Dentre das empresas que vão ser privatizadas, a gente pode destacar algumas. A primeira delas é a Cantave, que era a empresa de telefonia da Venezuela, a nacional. A Viasa, que era a empresa de aviação da Venezuela. E 3 bancos públicos que passarão a ser governados pela iniciativa privada. Então o que a gente está vendo é a aplicação desse receituário, né? E isso, né, esse receituário neoliberal não foi exclusividade da Venezuela, tá? Esse aqui é um dado bem importante, porque a gente consegue perceber que a maneira de como essas políticas econômicas estão organizadas, ela está organizada em um sentido geral, né? Num sentido conjuntural. Então essas medidas não vão afetar só a Venezuela, né? Mas elas vão afetar todos os países da América Latina, né? Live Vuvuzela, perfeito, Vuvuzuela, né? Da petróleo, né? Esse é o receituário da live. Então aqui o que acontece é que essa situação da aplicação de políticas neoliberais vai acabar levando à formação de grandes levantes sociais em toda a América Latina, tá? Toda a América Latina. A gente pode até colocar aqui, eu acho que é interessante também avaliar qual que é o papel do Brasil nesse contexto, porque o Brasil está passando por um processo de redemocratização em que as mobilizações populares
foram concentradas ali nos anos 80, na virada dos 70 para os 80. Então, é um processo que vai ter um mesmo tempo histórico, mas vai apresentar algumas condições diferentes. Então, no caso, quais são esses protestos na América Latina que a gente vai ver que vão se formar e vão ser bastante importantes? A gente tem a rebelião indígena do Equador, no ano 2000. A gente tem a queda do presidente argentino Fernando de la Rúa, depois de um grande e intenso processo de mobilizações sociais. A gente vai ter a luta contra as privatizações no Peru em 2002. Estou só vendo aqui a data, não consigo nem entender minha letra. E a gente vai ver também o levante popular boliviano em 2003. Então, o que é interessante a gente analisar é que o receituário neoliberal que foi construído ao longo da década de 90 vai acabar levando a um processo de intensificação da luta de classes no contexto da América Latina. E como resultado disso, a gente vê todos esses movimentos que nascem a partir da aplicação dessas receitas, tá? Aplicação dessas receitas neoliberais. E, no caso da Venezuela, a gente tem até um processo um pouco anterior, que é um movimento que vai ficar conhecido como o Caracaço, em 1989. O que foi o Caracaço? O Caracaço foi um conjunto de manifestações que vai passar a ser organizado por uma série de grupos, por uma série de setores, e que vão acabar conseguindo mobilizar muito a população. É um grande momento de rebelião social espontânea contra as políticas aplicadas pelo governo Pérez. Tá? Isso aqui é bastante importante. Então isso aqui vai acabar, esse movimento do Caracaço, que vai envolver a participação de estudantes, vai envolver a participação de uma série de setores da sociedade civil, vai acabar levando a uma fortíssima repressão governamental contra esses grupos. Justamente porque essa situação estava escalando cada vez mais. Exatamente, André. Protestos contra a ALCA no Brasil em 94, a guerra da água na Bolívia e a guerra do gás. E aqui, ó, lembrando, essa aula, para contextualizar essa questão da Revolução Bolivariana, não vai abordar todas as questões com relação ao governo da Venezuela, porque é muita coisa dos anos 2000 para cá. Tá? A gente vai abordar isso na aula especial da Venezuela, mas aqui a gente vai se concentrar no processo de formação político de mobilização social da Revolução Bolivariana e vai focar também no processo de ascensão do poder ao Hugo Chávez, tá bom? Mas cai na prova aquele professor bem corno, que fala, não, imagina, não cai não. Vou até mudar a tela aqui pra fazer a graça. Não, imagina, gente, não vai cair na prova não. Não vai não. Podem ficar tranquilos. É mais ou menos assim que eu trabalhava. Tá tudo bem, se eu tô chamando meio mundo de corno hoje, eu não quero falar sobre isso, tá? Vamos continuar. Então o que acontece é que vai ter uma repressão governamental muito grande dentro desses grupos, tá? Contra esses grupos. E, no meio desse processo de mobilização, em 1992, vai haver uma tentativa de golpe de Estado contra o governo de Pérez. Essa tentativa de golpe de Estado, que vai ser realizada contra o governo do Carlos Pérez, vai ser organizada por um movimento chamado MB. MB o quê? Calma, MBR 200, calma aí. Calma. MBR 200, tá? Que é o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, porque era 200 anos do nascimento do Simão Bolívar. E aí eles acharam que seria de bom tom, colocar 200 ali e fica parecendo que é só um ano 2000 escrito errado, Mas tá ali, o MBR 200 é o Movimento Bolivariano Revolucionário 200 e que vai ter como principais lideranças dentro desse movimento setores das Forças Armadas venezuelanas críticas ao governo de Pérez e ao receituário neoliberal
daquele período. Certo? Aqui eu botei mais coisa. Tá. Deixa eu só pegar um negócio aqui. Tudo bem? Tranquilovski? Tudo bem? Tudo bem? Chat, me manda aí se vocês têm dúvidas, perguntas, questões. Lucas P, ó, o Lucas P fez uma colocação que eu acho importante de ser colocada. Que é o seguinte, ele falou, o PCV, Partido Comunista da Venezuela, apoiou Nicolás Maduro. Tem vídeo do Maduro com um martelo e a foice. Essa aula é uma tentativa de desassociar Maduro ao socialismo. O que acontece nessa última eleição do Maduro, e eu vou te falar isso só para poder contextualizar essa questão, é que o Conselho Nacional Eleitoral nomeou comissões para representarem os partidos da Venezuela. E dentro dessas comissões, a gente teve a eleição de um cara chamado Luiz Parra, acho que é Luiz Parra, que vai ser o representante dessa comissão do PCV. Só que o Luiz Parra é um deputado governista. Então, quando ele criou essa comissão para poder elevar essa representatividade, né, para poder elevar esse posicionamento, né, porque esses comitês iam dizer que é o comitê eleito que representa o desejo do partido. E aí esse cara vai ser eleito para presidir o comitê do PCV e vai acabar colocando o PCV como apoiador da eleição do Maduro. Um processo, portanto, de sequestro, esse é o termo, sequestro da legenda do PCV, tá? O burô político do PCV, o Comitê Central do Partido Comunista da Venezuela, declarou a ilegitimidade dessa manobra, desse reconhecimento político. Tá bom? Beleza? Show? Maravilha? E a gente vai ver também ao longo da aula que a Revolução Bolivariana ela não é tão socialista assim. Então, olha só. Essas lideranças vão estar articuladas a partir de um processo. Elas vão realizar aqui a ocupação do quartel Francisco Miranda na Venezuela, né? E essa liderança, né, a liderança desse movimento do MBR-200 vai ser tomada principalmente por um cara chamado Hugo Rafael Chávez Frias, o nosso queridíssimo Hugo Chávez. Eles odeiam Hugo Chávez. Deixa eu pegar uma bem bonita do El Comandante. Cadê? Tá porra. Eu vou pegar uma mais oficial, tá bom? Eu vou pegar a dele de presidentinho já, bem bonita. Ou a dele aqui. Não, esse aqui. Boa, essa aqui é boa. Vai. Esse aqui é Hugo Rafael Chávez Frias, o futuro presidente da República Bolivariana da Venezuela. Tá bom? Então, vamos lá, né? Por que eles odeiam tanto Hugo Chávez, né? Por que eles odeiam tanto Hugo Chávez? Então, o que acontece, né? Por que o Hugo Chávez vai ganhar essa notoriedade muito grande? E além do mais, né? Porque essa notoriedade, né? Essa brisa sobre o Hugo Chávez permanece até os dias de hoje para o povo venezuelano. Por um fator muito simples. Porque o Hugo Chávez vai reimplementar um vocabulário crítico às medidas da, entre aspas, globalização da América Latina naquele período. Então, vale lembrar, né, que a gente está tratando aqui, né, de um momento da América Latina que é um momento contra-revolucionário da América Latina. Como assim um momento contra-revolucionário? Momento contra-revolucionário porque as forças políticas dominantes estão sensivelmente realizando movimentos para poder destruir cada vez mais a autonomia e a independência da classe trabalhadora dentro desse contexto. A partir da política neoliberal, a partir da política da privatização, da repressão militar, etc, etc, etc. Tá bom? Então, o Hugo Chávez ele vai acabar tendo uma importância muito grande porque ele vai reintroduzir esse léxico crítico a essas medidas, né? Então, essa importância por reintroduzir no debate público e popular da Venezuela as ideias de anti-imperialismo, combate à desigualdade e principalmente a ideia de soberania nacional venezuelana, certo? E no momento em que esse vocabulário, em que essas ideias não existiam, né? Não existiam de maneira generalizada na organização social
dos países da América Latina. Um abraço aos camaradas e companheiros de Angola. E o Paulo Gamba acabou de mandar, acompanhando a partida de Angola. Muito boa live. Um abraço, Paulo Gamba. Tamo junto, hein? Ai, história cabeluda internacional nos países lusófonos. Quem é que para essa fera? Quem é que para essa fera? Além da dor de corno? Ninguém. Então o que acontece? A partir desse novo vocabulário, né, que vai ser introduzido, né, que vai acabar colocando, né, essas ideias para jogo, né, o Hugo Chávez vai acabar ganhando uma notoriedade gigantesca depois da tentativa de golpe de 1992, tá? E é aquela coisa, né? Vai tentar organizar essa tomada de poder para poder reconferir aos venezuelanos algum tipo de dignidade. Saúde. E aí, a tentativa... Nossa, o que aconteceu? A tentativa de golpe é frustrada, ou seja, ela é fracassada, e o Hugo Chávez faz um pronunciamento em rede nacional para desmobilizar os setores das Forças Armadas envolvidas na tentativa da tomada do poder. E aqui um detalhe importante, aqui um negócio importante. Pouca participação da sociedade civil no processo. E mesmo porque, e esse é um outro detalhe importante, a Venezuela sempre teve problemas de representação política no país. Sempre houveram poucos canais para que o povo venezuelano pudesse expressar as suas ideias, pudesse se organizar politicamente. Inclusive, também é por causa disso, nesse contexto, que o PSUV vai nascer e que também a oposição golpista, liderada pelos Estados Unidos, pelos candidatos patrocinados pelos Estados Unidos, não conseguem articular uma força condizente, né? Tem sempre essa dificuldade muito grande, porque, na verdade, os partidos eles não vão ter essa representação ideológica tão assegurada assim, né? É mais um canal de apoio popular massivo e de maneira direta, tá ligado? Então, vamos lá. Então, como que foi? Eu queria até pegar o discurso do Chávez. Não vou achar aqui. Mas ele faz um discurso muito foda, em que ele vai dizer uma coisa muito da hora, que vai ser... desarma aí e tal, fica de boa, porque por enquanto não conseguimos nossos objetivos. Por enquanto. Ele manda um por enquanto. E aí, ele vai fazer esse pronunciamento em rede nacional e vai acabar ficando muito famoso nesse processo. Muito famoso por quê? Porque Chávez era uma representação da insatisfação política geral da população venezuelana quanto ao seu sistema de representação. Sistema representativo, vai para não ficar tão repetitivo. Então o Chávez ele vai acabar sendo essa figura que vai justamente colocar, né, essa insatisfação geral que acometia o povo venezuelano dentro dessa conjuntura. Então aqui a gente já vê que há um processo profundo, cada vez mais aprofundado, de crise do sistema representativo da Venezuela. Tá? E aí, em 1993, a gente vai ter um novo ciclo eleitoral, né? E vale aqui lembrar que uma das principais regras da eleição venezuelana é o fato de que não existe reeleição, não existia reeleição nessa época. O presidente ficava 5 anos e aí ele era trocado depois de 5 anos. Então o Pérez, o cara do caracaço, das políticas de austeridade mais profundas, perirá, periri, pororó, vão acabar se desgastando muito e vão acabar levando a um novo momento em que essas eleições vão ser eleições disputadas pelas principais forças hegemônicas, mas que não demonstravam na verdade, para o povo algum sinal de mudança profundo. Não é à toa que nessas eleições, só para vocês terem uma ideia, o voto na Venezuela, ele é facultativo, tá? Então a pessoa não é obrigada a votar. Em 1988, o nível de abstenção da votação venezuelana foi de 18% do eleitorado. Em 1993, no ano da eleição do Rafael Caldeira, que vai ser o cara que vai sair vencedor, a abstenção da votação venezuelana
foi de 39% do eleitorado. Ou seja, o número de pessoas que votavam na Venezuela se abstiveram mais do que o dobro, o que é um sinal da crise da legitimidade representativa da política venezuelana. Então esse contexto ajuda a gente a entender, né, e ver como, de uma certa maneira, o povo venezuelano ele está acostumado a um tipo de dimensão do apoio político, né, que é uma dimensão do apoio político muito ligada a um apoio direto, né, a uma ideia de conexão direta com as figuras políticas, sem necessariamente a intermediação desses canais, né, dos canais de instituições, de partidos, de movimentos. Tanto que a gente vai ver isso mais pra frente, né? Na eleição em que o Hugo Chávez vai participar, mais de 440 movimentos políticos participaram. 440. O bagulho é completamente fragmentado. Completamente fragmentado. Ele é o terceiro filme da trilogia do Corpo Fechado. Ele é o James McAvoy da política. Tá? Ele é o James McAvoy. A Venezuela é o James McAvoy da política. Então, dito isso, o que acontece é o seguinte. Esse vai acabar produzindo um desencanto generalizado, né, do povo venezuelano e vai acabar culminando na eleição de Rafael Caldeira, tá? Rafael Caldeira, que vai ser o presidente, deixa eu até ver qual ele foi eleito por qual. Vamos pegar aqui a foto do Caldeira. E ele vai governar pela segunda vez, na verdade, né? Ele já tinha sido presidente entre 69 e 74, e agora ele vai ser presidente de 94 a 99, tá? Ele era da COPEI, né? Desse segundo partido que eu havia comentado lá em cima. Então, Rafael Caldeira vai ser presidente de 1994 a 1999. Olha aí, impressionante, né? Comentário bastante rápido, impressionante como nem o Pérez, nem o Caldeira tem o mesmo molho do Huguinho, né? Podemos ter muitas críticas ao Hugo Chávez. Muitas críticas ao Hugo Chávez, né? Mas quando você pega pra olhar, ó, até pra gente fazer aqui o paralelo, ó, do Edmundo, ó, me fala se esse tiozinho te inspira confiança. Me fala se essa cara te inspira confiança, ó, se liga. Você se sentiria confiante com uma pessoa dessa daqui no poder? Quem te dá mais confiança? Quem que passa aquela vibe de gostoso mais, né, aquele molho? Quem que tem? Quem? Quem que vai falar, carajo, hermano, que bueno? É isso, né? Não tem como, não tem jeito. Mas enfim, besteiraiada, né? Vocês gostam de besteira, né? Gosta. Mas sabe onde você não acha besteira? No curso de História e Formação Política. Por R$10,90 você vai acessar aulas para poder melhorar a sua formação em História, aumentar seu conhecimento e também a sua compreensão da realidade. Não deixe de conferir o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Que isso, a galera apelou. Já tio Paulo venezuelano, a galera tá apelando. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Vamos com calma, pessoal. Galera, vamos com calma, galera. Ó, vamos lá, continuar. Vai. Gente, presta atenção, por favor. Assunto sério. Ó, Rafael Caldeira, então, vai se tornar presidente. E aí, em 1994, vem o tudo será diferente e será exatamente como sempre foi, né? Porque o governo do Caldeira vai ficar marcado por novas medidas de austeridade, privatizações e aproximação política com os Estados Unidos da América. Tá? E aí isso vai acabar levando a uma intensificação daquele programa de abertura petroleira, o que significa uma maior aproximação com a dinâmica dos Estados Unidos. Tá? Inclusive, o Caldeira ele vai ser favorável à retirada da Venezuela da OPEP, que a gente havia comentado antes, né? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Por quê? Justamente porque a OPEP ela controlava o regime de preço, né, de produção ali dos países e tal, e isso vai acabar prejudicando, né, a ideia de livre câmbio que o programa econômico dos Estados Unidos, né, o liberal, o receituário da globalização, impunha. Né? Então, ele vai ser favorável a essa retirada, o que já, né, para nós, mostra algumas coisas importantes. Show? Por enquanto, tranquilo? Então, o que rola, e aí que está justamente essa questão, né? É que a gente vê que há uma dependência profunda da Venezuela com relação
ao preço do petróleo. Então, qualquer variação de preço dentro desse contexto acabaria prejudicando sensivelmente qualquer tipo de organização econômica mais robusta. E aí, aqui nesse contexto, a insatisfação popular crescia vertiginosamente e a figura mais popular da Venezuela, que era conhecida por 63% da população venezuelana, era o tenente-coronel. Quem? Tenente-coronel Hugo Chávez. Então, aquele pronunciamento que o Chávez deu em 92 estava reverberando até agora. E o Chávez, nesse momento, ele não tinha tantos intentos da participação política direta. Ele não era um cara muito favorável a essa ideia de consolidação da chamada Revolução Bolivariana pela via do voto, pela participação no modelo democrático estabelecido ali. Tá? Então, o que acontece é que, nesse contexto, a gente vai ter um desgaste cada vez maior das forças políticas hegemônicas da Venezuela. E aí, em 1998, a gente vai ter um novo pleito eleitoral. E nesse novo pleito eleitoral, vai ser talvez a eleição, uma das eleições... a eleição de 93 foi uma das eleições mais disputadas, em que a gente já tinha 4 ou 5 candidatos na faixa ali de 15% a 20% da votação, e o Rafael Caldeira vai sair vencedor naquele contexto, tá? Mas aqui, em 98, a gente tem um novo pleito eleitoral, em que dessa vez o Hugo Chávez será convencido de participar eleitoralmente a partir do apoio construído no período entre 1993 e 1998, tá? Ele foi, inclusive, perdoado por Rafael Caldeira, né? Ele e as outras lideranças da tentativa de tomada de poder em 92 vão ser absolvidos, né? Pelo poder do Rafael Caldeira, que era o presidente daquela época. Sim, Xiang falou uma coisa importante. Fiquei sabendo que o Gaio Fato vai estar no podcast do 1-2. Exatamente, estarei no 1-2. No dia 17 de agosto. Agosto, né? Que é agosto em espanhol, caso você não saiba, né? Agosto, que é agosto em espanhol. Tá bom? Estarei lá no dia 17 de agosto para poder conversar sobre altas coisas e viver momentos incríveis, né? Vamos que vamos. Então, em 1998, o Chávez vai se organizar em um movimento que vai ficar conhecido como Movimento da Quinta República. Movimento da Quinta República. Esse movimento da Quinta República, que vai acabar levando o Chávez ao poder, será o grande vencedor. Isso aqui, na verdade, é o partido, a organização, movimento, né? Movimento político, com o lançamento da candidatura de Chávez, inserido numa grande junção de organizações que vai ficar conhecida como Polo Patriótico, que era uma organização multipartidária. Eu conferi certinho para ver quais que eram o nome dos partidos que estavam no polo em questão. Isso, ó. Uma coligação multipartidária que vai ser formada pelo Movimento Quinta República, pelo PCV, pelo Partido Comunista Venezuelano, pelo PPT, que é o Partido Pátria para Todos, e por setores do MAS, do Movimento Alternativo ao Socialismo. Alternativo ao Socialismo, tá bom? O Polo Patriótico, né, que é essa grande frente, vai acabar acumulando, vai eleger 121 deputados de 131 deputados. Ou seja, o Polo Patriótico conseguiu construir esse processo, né? Conseguiu construir essa hegemonia política dentro desse contexto muito importante. O objetivo do Chávez dentro dessa organização política, né? Você estava pensando, porra, mas cadê o processo revolucionário? Né? Onde está o processo revolucionário da Revolução Bolivariana? E aí que a gente começa a entrar nessas contradições que permitem com que a gente possa expandir nosso conhecimento, mas também entender para além de uma dimensão meramente imediata, né? Onde que está o processo revolucionário? O processo revolucionário, que está se consolidando aqui, né? Que vai ser atribuído a Hugo Chávez, vai ser quando o Hugo Chávez, então, se torna presidente. Vamos pegar uma fotinho dele aqui, presidente, bem bonitão. De faixão na mão, né? Vamos mostrar aí o homem. Olha aqui. Porra. Não, é impressionante. Muito mais molho. Muito mais molho. Hugo Chávez se elege presidente da
República Venezuelana em 1999. 1998, né? Então ele vai passar a governar de 99 até 2004. De livrão na mão, né? Olha aí, ó. Hugo Chávez, já consolidado como presidente da Venezuela, e na mão ele tem um livrinho. Ele tem um livrinho na mão. Qual que é o livrinho? Qual que é o livrinho? Qual que é o livrinho? O livrinho é... Esse livrinho é a Constituição Bolivariana. Então é aqui que a gente começa a falar coisas interessantes. Em 1999, Hugo Chávez vai convocar um referendo para uma nova Assembleia Constituinte. Esse era o grande plano do Chávez lá em 92. A tomada do poder era exatamente para poder reorganizar as bases políticas e sociais da política venezuelana. E aí, ele vai convocar uma nova Assembleia Constituinte que visava justamente a aprovação, né, a criação de uma nova Constituição. Né? Uma Constituição que vai ser aprovada por 70% dos votantes desse processo. E aqui tem um outro fator interessante que mostra para a gente também essa questão da representação política na Venezuela, que é o fato de que na votação desse referendo para aprovação da Constituição Bolivariana da Venezuela, a gente vai ter uma taxa de mais de 55% de abstenção da população nesse processo decisório. Isso porque é o que a gente está falando, né? A Venezuela passou por problemas de representatividade política consideráveis desde os anos 90. E isso acabou minando muito a confiança das pessoas para esse lugar, né? Para esse lugar de representatividade política. Bom, e agora, né, eu acho que a gente pode já entender, agora com um pouco mais de precisão, o que exatamente significa a Revolução Bolivariana. A Revolução Bolivariana, né, de onde que vem esse sentimento? Esse momento da aprovação da Constituição Bolivariana de la Quinta República Venezuelana, de Venezuela. Então, a partir daqui está fundado a chamada República. A gente tem a fundação da República Bolivariana da Venezuela. Pam, pam, pam. Né? E aqui você provavelmente deve estar pensando: socialismo! É o socialismo! Vamos ver. Primeiro de tudo, né, a gente já está caminhando para os nossos finalmente. Primeiro de tudo é a gente entender a seguinte pergunta: quem foi Simão Bolívar? Vamos lá. Por que o Hugo Chávez está falando desse brother, né? Vamos lá. Vou pegar uma fotinha bem maneira do Simão. Outro também que tinha uma pose que puta que pariu. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Você quer me falar que esse homem aqui não tem pose? Você quer me dizer que esse aqui não tem molho? Puta que pariu. Se esse é o cara que não tem molho, imagina o que tem. Imagina o que tem. Socorro, né? Sim, exatamente. Simão Bolívar, herói anti-imperialista, que tal qual as meninas do Brasil, colocou a Espanha para llorar mucho, pero no me gusta que las brasileñas a mí no me parece que jugam futebol. Ah, pá, casa do caralho também, porra. Tá chorando porque tomou gol de erro de saída de bola 3 vezes, né? Pode chorar, pode llorar, pero yo no vuelvo a usted. Tá ligado? Ah, dá licença, mano. Aqui é Brasil, tá bom? Então, Simão Bolívar está feliz em algum lugar, nesse momento, em que ele olha e fala: boa, Carolyn, caralho! No meio das pernas, porra! Vamos lá. Chega, presta atenção. Quem que foi o Simão Bolívar, né? Simão Bolívar foi um revolucionário criollo nascido na atual Venezuela, tá? Criollo aqui faz referência ao nome do grupo social de elite na América Latina, que eram geralmente filhos de espanhóis e membros das camadas burguesas da sociedade espanhola. Das elites, a gente pode dizer até... da sociedade colonial, perdão. A gente pode dizer até ali de latifundiários, elites, tal, não sei o que lá. Mas é isso, né? Vamos daqui para facilitar a explicação. Simão Bolívar era filho da elite, né? Assim como boa parte
dos revolucionários do seu período. Ele vai ser presidente da Gran-Colômbia, né, entre o ano de 1819 e 1830, mas a gente não vai, né, se alongar muito no processo que o Simão Bolívar se envolveu na história da Venezuela, nas guerras de independência e tudo mais. Isso vai ficar para a nossa aula especial sobre a história da Venezuela, porque aí lá eu vou ter mais tempo de abordar essa questão com mais calma, com mais propriedade e com mais tempo, tá? Inclusive, eu acho que eu vou precisar mudar o horário da aula especial, não mudar o horário da aula, mas aumentar o número de horas, porque vai ter conteúdo, hein? Puta que pariu, vai ter coisa. Então, ó, a gente vai fazer a aula, lembrando, esse sábado, das 14 horas até as 18 horas, tá bom? A aula vai ficar gravada para quem quiser assistir depois e vai ficar acessível para você durante um período de tempo, tá bom? Então não deixe de conferir, né, essa aula especial aí de História da Venezuela, em que eu vou deixar o link mais uma vez. Vou deixar o link de novo aqui. Me manda o link, me manda o link, me manda o link. Aqui, tá? Me manda o link, me manda o link. Tá bom? Tá aí, tá bom? O link tá aí. Então, o Simão Bolívar era um cara nascido nessas camadas da elite colonial. E ele vai ser um cara que vai ter um pensamento muito importante, que é o pensamento político contra as interferências estrangeiras na América Latina. Para muita gente, o Simão Bolívar vai ser o fundador do do pensamento, né? Sentimento é foda. Do pensamento anti-imperialista. Para muitas pessoas, ele vai ser o primeiro cara que vai trazer uma crítica mordaz à maneira de como a Inglaterra e principalmente os Estados Unidos estavam organizando suas zonas de influência na América Latina. Então ele vai ser favorável, né, a essa ideia, a ideia de unidade latino-americana contra a presença dos países centrais do capitalismo. Tá? Nesse caso ele não está falando, não sei se ele fala exatamente de capitalismo, né, não tenho esse conhecimento tão aprofundado sobre a trajetória e a teoria do Bolívar, mas com certeza, né, vai acabar sendo isso que vai acontecer. E, inclusive, é interessante porque o Simão Bolívar ele vai detectar o chamado processo de, o que vai se chamar processo de balcanização da América. Esse nome não foi ele que deu, não é um nome dele, tá? Não, esse processo de balcanização ele é um nome posterior. Mas o que é esse processo de balcanização da América? Né? Ele está fazendo uma referência aos Balcãs, aquela região ali da antiga Iugoslávia, e que vai ser toda fragmentada para a formação de novos estados, o que vai facilitar a hegemonia de dominação de países como Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França e tal, nessa região. O que é esse processo de balcanização, portanto? É o processo de fragmentação da América em diversos estados menores. Vale aqui lembrar, né, que no caso do Simão Bolívar, ele era de um vice-reino chamado Vice-Reino de Nova Granada, tá? Que compreendia o que hoje são os países do Panamá, da Colômbia, do Equador e de uma parte da Venezuela. A Venezuela também era uma capitania geral, mas isso é um detalhe. Enfim, a gente vai abordar essa diferença na aula. Então a gente tem, por exemplo, o Reino de Nova Granada, a gente tem o vice-reino do Prata, que vai compreender Argentina, Uruguai, Paraguai. Já deu para ver onde a gente está chegando, né? Já deu para ver que o esforço, isso é uma coisa que a gente já tá bem na escola, o esforço dessas forças políticas hegemônicas no cenário internacional vai ser de justamente promover essa fragmentação política. Por quê? Porque uma fragmentação política torna esses países muito mais fáceis de serem dominados. Não é à toa que, inclusive, o Hugo Chávez vai ver o Brasil como um exemplo de consolidação da unidade do território nacional e que permitia que o Brasil se tornasse uma potência, né, dentro desse cenário, dentro desse contexto, e com muita possibilidade de manobra, né, de poder, de força dentro dessa realidade. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Vamos lá, continuar. Ele vai ser favorável, né, portanto, a essa ideia de que era necessário para a construção da soberania nacional latino-americana a ideia de, atenção, pátria grande, ou seja, essa unidade americana contra os estadunidenses, né? Eu não vou falar, eu ia falar americano para ficar poético, bonito, mas foda-se.
A unidade americana contra os estadunidenses e os ingleses ou qualquer outra força que visasse desarticular a autonomia política da América. Aquilo que a gente vai conhecer como o quê, né? Popularmente, vou mostrar aqui a foto, né? O primeiro desenho do que seria esse processo de pátria grande, unidade latino-americana, vai ser esse daqui. Basicamente, o Simão Bolívar defendia a Ursal, antes da Ursal existir, tá bom? Grande momento da política brasileira também, né? Como muito, como é que é o nome? Muito marcado, né? Nos nossos corações. Não, gente, a Ursal não existiu de verdade, tá? Não existiu. Olha aí a fake news começando. É desse jeito que começa essa porra. Por que tá de cabeça para baixo? Porque o sul é o norte. Porque o sul é o nosso norte. E aí você pode encontrar isso aí numa tatuagem de alguém de esquerda. Sempre você vai ter algum amigo de esquerda que tem a América Latina tatuada invertida. Puta, sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Sempre tem. Mas, ó, de Nossa Senhora Aparecida, essa aqui, tem muito não, tá? Mas olha aqui. Vamos, se vai existir a nossa Ursal, claro que vai, porra. Vamos trabalhar, galera. Galera, temos que trabalhar, velho. É isso, tem que trabalhar. Vambora. Olha só. O que acontece, então, é que o Simão Bolívar vai ser a favor dessa ideia de unidade latino-americana. E ele vai ser muito influenciado pelo processo revolucionário de dois locais. A Revolução Francesa, sobretudo a fase jacobina, e uma outra, que a gente esquece, e que o Simão Bolívar vai se comprometer pessoalmente para cumprir uma promessa que ele fez à liderança dessa revolução. Chat, qual é a revolução que a gente sempre esquece e que vai ter um papel gigante, enorme, denso na organização política da América Latina? Vamos ver se vocês estão bem de história. Boa, Renato. Matou a Revolução Haitiana. Então aqui é interessante porque a gente percebe que as influências do Bolívar estão alicerçadas em dois polos. Primeiro, num polo de liberalismo republicano, e isso assim, né? O Simão Bolívar não era socialista. Ele não era socialista. Não havia esse processo de organização da economia política do proletariado, sabe? Do capitalista. Isso não existia. Isso não estava em jogo na época. O Bolívar é um republicano muito radical, né? Hoje ele se encaixa como um liberal, né? Se encaixaria como um liberal, mas ele era muito radical para sua época, muito radical. Então, é esse liberalismo republicano radical, né? Ou seja, de ampla participação popular, como foi o caso da República Jacobina, e ao mesmo tempo o sentimento anti-escravidão. O pensamento e organização contra a escravidão. Melhor, né? Contra a escravidão. Então é legal porque a gente olha que o Bolívar, dentro do contexto em que ele está vivendo, em que ele existe, ele é um cara revolucionário. Ele é revolucionário. Ele é muito revolucionário. E essa memória vai ser utilizada pelo Chávez, pelo Maduro, por toda a organização do movimento social na Venezuela, como essa organização desse sentimento de unidade, né? Então é uma unidade no espírito republicano, e o que ajuda a gente também a ver, por exemplo, que o regime venezuelano bolivariano não do Chávez, né? Acho que do Chávez é muito ruim porque não era ele, né? Ele era o líder, mas não era uma coisa do desejo pessoal dele, né? Mas aqui, o regime venezuelano bolivariano, liderado por Hugo Chávez, mantinha a base estrutural de funcionamento da Venezuela. Então, por isso que a gente não pode dizer que o governo chavista foi um governo socialista, porque nunca houve essa proposta, tá? Nunca houve essa proposta. Existe alguém análogo ao Simão Bolívar na história do Brasil? Eu acho que não. Hegemonicamente falando, né? Acho que não. Simão Bolívar foi um ponto bem fora da curva. Bem fora da curva. O maluco era revolucionário mesmo, assim, né? Tanto que a Venezuela vai acabar conseguindo até formar uma grande república, né? A República da Gran Colômbia, que vai ser a união da Colômbia, do Equador, da Venezuela e de uma parte do Panamá. Só que
por N questões, né? Por esses interesses regionais distintos, essa organização política das elites que está ali mais preocupada com o ganho pessoal, não vai ter uma longevidade muito grande, né? E aí você vai acabar tendo esse processo novamente de balcanização, de separação dos estados. Inclusive, é até interessante observar que os Estados Unidos, né, o Bolívar avisou, né, há muito tempo que os Estados Unidos passariam a intervir muito forte na política latino-americana. Né? Dentro dessas intervenções, a gente pode até destacar a própria América Central. A América Central, que hoje é composta por Costa Rica, Belize, El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá. Esqueci algum? Não sei. El Salvador. Não, vai de novo. El Salvador, Belize, Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica e... Acho que é só isso. Tô esquecendo algum? Acho que não. Enfim, né? Deixa eu ver aqui. Vou pesquisar. Nicarágua. Tava escrevendo a Nicarágua. Lembrei. Nicarágua. Então, ó, olha só. Vou até pegar esse mapinha para mostrar para vocês. Então, aqui a gente vê um combate. Essa é a principal contribuição dessa perspectiva bolivariana, que é justamente um combate à lógica de dominação dos Estados Unidos ou de qualquer outra potência imperialista sobre o território americano para evitar as interferências estrangeiras e os processos de balcanização, como aconteceram em finais entre os séculos 19 e 20. Para mostrar aqui para vocês uma coisa, né, do que ele estava falando, esse aqui é um mapinha da América Central, gente. A América Central, ela foi um alvo de disputa muito grande dos Estados Unidos, sobretudo porque a América Central estava unificada. Ela estava unificada sob um regime que vai ser chamado de Províncias Unidas da América Central. E aí, ao longo de vários processos que são patrocinados por guerras internas, por conflitos, etc., a América Central vai ser toda divididinha em vários países. Por quê? Porque dessa maneira, esses países individualmente não conseguem combater a hegemonia dos Estados Unidos. E é por isso que também é interessante para os Estados Unidos continuamente desestabilizar o território da América Latina. E isso inclui a América do Sul, América Central e Caribe, tá? Isso para poder viabilizar e facilitar a dominação dos caras. É isso, né? E aí a gente volta no contexto justamente, né, de que a gente está vendo que os Estados Unidos não gostam das movimentações políticas realizadas por Chávez nesse contexto, porque isso significaria, porque elas, né, significavam uma perda do poder americano sobre o território venezuelano, grande produtor de quê? De petróleo. Então, o esforço dos Estados Unidos para poder... O esforço dos Estados Unidos para poder manter a Venezuela nesse lugar foi muito grande. Muito, 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 muito grande. Bolívar inspirou a Revolução Pernambucana? Não faço a menor ideia. Não sei. Bem capaz. Essa galera estava toda dialogando entre si, a galera sabia do que acontecia. República Dominicana é no Caribe. Tá? Que inclusive também ontem, ó, 3-0 de Brasil no vôlei feminino, vale. Tá? Então aqui, o que a gente vai ter, portanto, é uma eleição do Hugo Chávez nesse contexto, e que vai ser também caracterizada por uma época de um movimento que vai se chamar Movimento da Onda Rosa, que é justamente a eleição de diversos grupos políticos progressistas em toda a América Latina. Lembra que eu falei lá no comecinho? Nossa, já deu 7 páginas, caralho. Lembra que eu falei lá no comecinho sobre as diversas rebeliões que vão ter? No Equador, na Argentina, no Peru, na Bolívia. Quem são os presidentes que fazem parte dessa onda rosa? A gente tem Néstor Kirchner, na Argentina, peronista, né? A gente tem Evo Morales, na Bolívia. Galera aí da organização vem eu escrever o nome dos países sem letra maiúscula no começo, que eu fico maluco. Rafael Correa, no Equador. E, finalmente, Hugo Chávez, na Venezuela. E aí, também, não é à toa que a gente vê tantas crises econômicas, tantas groselhas falando sobre esses países no grande noticiário. Por quê?
Menina, eu tô passada, eu tô chocada, eu não acredito nisso. O Lula não entraria nessa? Não. O Lula não entra nessa. Ele faz parte de um caráter progressista. Nem sei se progressista, né? Mas há um pacto de classes no governo Lula muito mais firmado do que nesses. Mesmo porque esse pacto de classes que é firmado no governo Lula mantém as articulações com os Estados Unidos, com as forças dominantes naquele período. Né? Então é um sentimento de maior desenvolvimento, autonomia, tal, mas a continuidade das ações com as mesmas burguesias de sempre, né? Vamos lembrar aí do documento que foi expedido no finalzinho da eleição em 2002, que é a Carta ao Povo Brasileiro. Carta ao Povo Brasileiro. É Carta Brasil ou Carta ao Povo Brasileiro? Deixa eu ver. Acho que é Carta Brasil. Não, é isso mesmo. Carta ao Povo Brasileiro. Dá uma procuradinha nesse documento depois, para ver se não é a articulação de classe, né? A conciliação de classe estava ali, naquele documento. Falava, ó, galera, esqueçam tudo que eu escrevi, né? Ou não esqueçam não, né? Nunca, enfim. Aqui, então, a gente tem esse movimento da onda rosa de governos progressistas na América Latina e que, portanto, né, a gente pode observar que representam uma ameaça ao controle hegemônico dos Estados Unidos sobre esses países, né? O que inclui, portanto, um ataque, não é ataque, né? E seus recursos econômicos. Então, não é à toa também que a gente vê um cenário de profunda instabilidade política nesses países. Né? Sobretudo na Bolívia, no Equador, em que a gente viu grandes movimentações sociais no último período. A gente viu também a própria questão da Venezuela, que está constantemente sendo atacada pelos meios de comunicação. E isso porque o governo, e a gente vai continuar falando sobre o Chávez aqui para a gente ir para os nossos finalmente, o governo do Chávez vai ser um governo caracterizado por um processo de maior soberania nacional frente às forças estrangeiras, tá? Atenção, recado importante, não há ruptura profunda no pacto de classes da sociedade venezuelana, tá? A gente vai ter, por exemplo, um grande enriquecimento de banqueiros venezuelanos. A gente vai ter um enriquecimento de setores da burguesia venezuelana, tá? Que vão acabar, enfim, elas vão ver mais vantagem no governo do Chávez nesse primeiro momento, o que vai acabar desarticulando um pouco as próprias burguesias internas, né? Que não vão mais querer se aliar com os Estados Unidos a qualquer preço, porque elas vão ser beneficiadas bastante, né? Mas as burguesias que são ligadas aos setores petroleiros vão ser muito prejudicadas, né? Por quê? Porque uma das medidas do Chávez é a nacionalização da indústria petroleira. Aqui nesse caso, ele vai acabar consolidando, né, a concentração das atividades de extração do petróleo para o financiamento de programas sociais e não mais de acordo com os interesses das empresas estrangeiras compradoras do óleo venezuelano, tá? Então, junto com essa nacionalização, a gente vai ver também a criação das missões bolivarianas. Nessa época, a gente vê uma Venezuela que está profundamente marcada pela pobreza extrema, tá? Pela pobreza, assim, generalizada. Tá? Generalizada. O que vão ser essas missões bolivarianas? Elas vão ser programas do governo que levam assistência médica, programas de inclusão social para as camadas mais pobres da população. Então aqui, um outro dado interessante é que na época em que o Chávez ele está tentando ali governar, tal, bastante conturbado, né, bastante coisa, não sei o quê, ele vai também acabar aproveitando uma alta do preço do petróleo, o que vai acabar dando aquele famoso turbo nas finanças venezuelanas e garantindo o financiamento desses projetos. Aqui, nas missões bolivarianas, eu vou até acrescentar uma coisa, que é o fato de que isso vai acabar aumentando muito a popularidade nas camadas mais pobres da sociedade venezuelana.
Tanto que o Chávez, né, até hoje é um ídolo, assim. O cara levou um mínimo de dignidade ali e tal para a população em um período de muita instabilidade, de muito problema, né, de muita pobreza. Então o cara vai ter esse lugar, né, muito importante nesse processo. Muito, 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 muito importante. Tá bom? Camila, pode entrar na aula, tá? Já entrou, né? Já entrou sem bater na porta? Pode entrar, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Depois teus pais me ligam pra encher o meu saco, aí, né? Aí é o professor que é chato, o professor que é mala, o professor que é estressadinho, né? Estressadinho, estressadinho, estressadinho. Né? Porra, cara. Inacreditável, velho. Inacreditável. Mas vamos lá, né? Não, Camila, sem desculpas. Sem desculpas, né? Deixa o seu like e tá tudo certo, tá bom? E aí, né, nesse cenário, né, a gente vai ver que vai ter um aumento generalizado do circuito de consumo das famílias. Ao mesmo tempo em que ainda existem problemas na diversificação produtiva da economia venezuelana. A Venezuela basicamente depende do petróleo para poder sobreviver. Fala, Leonardo, pode ir no banheiro? Pode. Fala, Lucas, o que é? Fala. Qual que é a pergunta? Ou não é pergunta, você só tá de sacanagem. Tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem. Only of sacanation. Sacanation only. Bom, tem esse problema da diversificação, né? E aí aqui a gente, como eu havia comentado, setores de banqueiros e importadores de coisas, né, da Venezuela, vão ganhar bastante dinheiro nesse período, né? Sobretudo porque, né, muitas dessas políticas sociais que estão sendo organizadas no governo do Chávez são voltadas para esse aumento da retirada do consumo. Ao mesmo tempo, isso é uma coisa bastante interessante também, vai haver um profundo processo de mobilização permanente da população venezuelana, motivada por sentimentos anti-imperialistas, utilizados por Chávez para consolidar sua popularidade e sua ação no território. E isso a gente tem também a formação das chamadas, que a gente vai ter, que isso já é mais 2009, né? Já é mais 2009, então eu não vou me atentar tanto. Mas só para a gente ter essa noção, existe uma articulação aqui do governo do Chávez, do governo chavista com o exército, bastante com as Forças Armadas, na verdade, né? Com as Forças Armadas, bastante considerável, o que vai acabar levando, em 2009, à formação das Milícias Nacionais Bolivarianas. Na verdade, é uma instituição só, né? Então, na Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela, né? O que é essa Milícia Nacional Bolivariana da Venezuela? É basicamente uma milícia, um ramo das Forças Armadas, em que a gente vai ver a organização social do povo dentro de um aparelho militar. Né? Por que essa milícia foi criada? Né? Justamente para poder evitar incursões e intervenções estrangeiras no país. Aí você vai falar para mim, né? Já tá chegando no final, você vai falar para mim, Gustavo, né? Gustavo, não, Venezuela não é socialista, Lucas. Gustavo, por que o Chávez se preocupou com isso? Né? Por quê? Né? Afinal de contas, a gente quase não vê nenhum caso de interferência política na América Latina por parte dos Estados Unidos. Quase nunca. Quase nunca, cara. Quase nunca. Em 2002, quando o Chávez estava ali já, mano, o pau quebrando, né? Nacionalização, tal, não sei o quê. Em 2002, vai haver uma tentativa de golpe de Estado patrocinada pelos Estados Unidos contra o governo de Chávez. E aqui, gente, não é teoria da conspiração, não. Não é teoria da conspiração. Porque nessa época, deixa eu ver aqui, eu não lembro o nome do cara do golpe. Acho que é Francisco Madeiro, se não me engano. É Francisco Madeiro? Pedro Carmona, lembrei, Pedro Carmona. O que acontece é que vão ter vários setores da sociedade venezuelana contra, vou até fazer um outro tópico, contra as medidas de Chávez que prejudicaram, sobretudo, os negócios da grande mídia venezuelana, né, uma mídia privada, tipo o Grupo Globo, e dos setores da burguesia petroleira, sobretudo. Tá? Aqui, ó. Pronto. Aqui. Então,
Esse golpe ele vai ser articulado também pela Federação. Então é um golpe que vai ser articulado com o apoio da mídia privada da Venezuela, a Fedecâmaras, que é a Federação Venezuelana de Câmaras de Comércio, tá? É uma coisa similar a uma Federação Nacional das Indústrias aqui no Brasil, Conselho Nacional da Indústria, parará, piriri, pororó. Bom? Tudo bem? Então aqui, e apoio logístico e diplomático dos Estados Unidos. Vai ser uma tentativa que vai retirar o Chávez por 47 horas do poder para tentar elevar esse cara aqui ao poder, um homem chamado Pedro Carmona, tá? Ele vai chegar na rede de televisão, né, que vai ser utilizada como um aparelho de propagação desse intento golpista, se autoproclama, né? Autoproclama presidente da República. Ué, se autoproclama presidente da República? Ué, eu já não vi isso em algum lugar? De um mano que se declara presidente de uma república e aí ele começa a incitar vários meios de comunicação, várias organizações políticas para apoiá-lo e tal. Vocês já não viram isso em algum lugar? Vocês já viram isso em algum lugar? Sabe por que vocês já viram isso em algum lugar, galera? Sabe por quê, galera? Porque isso já aconteceu. Porque isso, na verdade, aconteceu de novo. Porque o Edmundo Gonzalez, né? O tiozinho daqui, ó. Acho que eu até tirei ele. Ufa, ainda bem, tirei. O Edmundo Gonzalez, que é o principal candidato da oposição venezuelana hoje, se autodeclarou presidente da República Venezuelana. Assim como Juan Guaidó, alguns anos atrás, também se declarou. Temos um hat-trick. Temos um hat-trick da política golpista. Tá? Então você imagina, olha o tamanho dessa instabilidade. Olha o tamanho desses intentos golpistas contra a Venezuela. Tá ligado? Acho que é importante a gente ver isso. A gente vê que há essa movimentação, não faz muito tempo, 2002, faz 20 anos, não faz muito tempo. Não faz tempo, tá ligado? Então a Venezuela está num processo permanente de vigilância desses países. Só que, né, esse tio feio não conseguiu se consolidar no poder, porque graças ao apoio popular e dos setores médios das Forças Armadas, Hugo Chávez volta ao poder e se torna uma figura lendária na luta contra a interferência estrangeira na América Latina. E ele vai dar continuidade aos seus programas sociais e que vai aumentar a popularidade dele ainda mais. Tá? Só para vocês terem uma dimensão, né, e a gente já vai ficando por aqui, porque eu não vou me alongar muito mais, porque acho que o processo da Revolução Bolivariana, a gente passou por tudo. O contexto histórico, que a gente já tratou, o momento dos anos 90, Hugo Chávez, tentativa de golpe, e o restante, né, de como esse governo vai ser construído posteriormente, as principais contradições e tal, a gente vai analisar na nossa aula sobre História Especial da Venezuela, que vai ser esse sábado, a partir das 2 horas da tarde até as 6 da tarde, em que a gente vai ficar aprendendo pra caralho, tá bom? O que acontece então é que, nesse contexto, a mudança de regime da Venezuela vai ser muito positiva para o povo venezuelano de uma forma geral. Por quê? Porque o povo venezuelano... Vou mandar aqui. A gente pode se perguntar qual é o saldo para o povo venezuelano do processo da formação da República Bolivariana. Vou trazer um dado para vocês. Em 2003, o índice de pobreza na Venezuela era de 55,1% da população. Ou seja, 55% da população vivia na linha da pobreza. Em 2007, 4 anos aí depois uma parte do segundo mandato do Chávez, né, porque ele vai passar um referendo constitucional que vai aprovar a reeleição, ele vai diminuir essa taxa de pobreza, né, esse índice de pobreza, para 27,5%. Ou seja, uma queda brutal. Brutal, como diria meu amigo Carlos Rottman, português de Portugal. Brutal, uma queda brutal. Uma queda brutal, né, como diria Rômulo Mendonça. Além disso, outro dado que é simplesmente coisa de maluco, né, coisa de maluco. Na época da primeira eleição do Chávez, a população venezuelana era de 23,4 milhões de pessoas.
E para essas 23,4 milhões de pessoas, existiam 1.628 médicos. Eu vou repetir. Por uma população de quase 24 milhões de pessoas, existiam 1.628 médicos. Ou seja, a galera estava largadaça. 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 Me parece proporcional, é foda. Não, largadaça. E aí, alguns anos depois, essa razão já tinha mudado. A população cresceu para 27 milhões e já existiam 19.571 médicos para a população. Ainda não é muito, ainda não é o suficiente, né? Mas a proporção teve um aumento considerável, né? Ou de quando você pega para analisar todas as outras medidas, né? Todas as outras coisas, e eu acho que torna essa aula ainda mais importante, porque no contexto atual da Venezuela, é um contexto muito problemático, muitos problemas. O governo do Nicolás Maduro não chega nem perto da popularidade que o Hugo Chávez tinha, e nem perto também das políticas que foram tocadas pelo Hugo Chávez. O Nicolás Maduro, para muita gente, está destruindo o legado do chavismo. Destruindo. Por quê? E a gente vai terminar com essa informação. Eu acho que a gente pode ver que a compreensão dessa crise do que a Venezuela passa, ela tem uma série de agravantes, uma série de processos, sabe? E que vai nos revelar o seguinte: em 2023, 52% da população venezuelana está abaixo da linha da pobreza. Uma crise econômica fodida há algum tempo, mas que, ao mesmo tempo, revela também, né, que o sonho e o apoio, revela que o sonho e o apoio ao projeto, né, de Chávez continuam vivos na memória do povo venezuelano. E é por isso que os Estados Unidos estão se esforçando tanto para poder interferir na política venezuelana. Porque a força social que o Hugo Chávez conseguiu construir ao longo de todos esses anos é uma força social praticamente indestrutível. Vou pegar uma foto aqui. E fora que toda pessoa da Venezuela ganha um jaco da Venezuela. Também política do Hugo Chávez. Bom? Show! Nós terminamos a nossa aula sobre Revolução Bolivariana aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham também se informado. Se vocês tiverem dúvidas a respeito do tema, do conteúdo e tal, comenta aqui embaixo nesse vídeo, né? Ou manda aqui no chat pra gente que eu vou responder algumas perguntas depois. E espero que vocês estejam também interessados em conhecer mais da história desse país com a nossa aula especial da história da Venezuela. Tá bom? Que vai acontecer nesse sábado, a partir das 2 horas da tarde até às 6 horas da tarde. A gente está com ingressos a preço promocional, ainda vagas limitadas, então, para você pagar uma aula de 4 horas com material no precinho é agora, tá bom? Obrigado a você que assistiu até agora. Não deixa de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e de conhecer o Clube de Amigos do História Cabeluda, em que você vai poder contribuir com o canal, ganhar uma série de vantagens, de benefícios, de recompensas, acessar em primeira mão as atividades que a gente realiza, ganhar desconto, enfim, um monte de coisa. QR Code está aqui embaixo para você poder conferir e vamos torcer para a maior força anti-imperialista dessas Olimpíadas, que é o Brasa, né? É isso aí. Adiós, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta la victoria. Venceremos.